Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Modal Verbs Prep Stuff. Correto. Hoje temos os nossos verbos modais. Não podemos nos expressar de forma escrita, não podemos nos expressar de forma oral, sem estarmos o tempo todo tropeçando em um deles, em cada sentença, em cada parágrafo. Realmente, são muito necessários, muito importantes, aparecem o tempo todo e temos que conhecer todos os segredos, sejam eles explícitos ou ocultos, para que possamos assim fazer um bom uso e ficarmos senhores da situação em verbos modais. Mas super amigos, super amigas, você está chegando aqui pela primeira vez, está conhecendo o canal, espero que goste do vídeo, espero que goste do canal. E se gostar, siga a dica, se inscreva, faça parte. Grandes, vamos iniciar nossos verbos modais. Can é o primeiro e mais conhecido. Significa poder e indica e expressa capacidade e permissão informal. Capacidade de tudo aquilo que podemos executar no dia a dia. I can do it. I can help you. E assim por diante. E permissão informal, uma permissão que é dada e recebida entre pessoas que se conhecem muito bem, que têm um relacionamento muito próximo, muito informal. Super amigo, super amiga. Mas vamos adiante. Capacity, capacidade. Alguns exemplos sobre capacidade. Aquilo que você tem a capacidade, habilidade de fazer. Aqui temos alguns exemplos. Things you can do if you wanna beat him. Coisas que você pode fazer se você quiser vencê-lo, derrotá-lo. You can do better than that. Você pode fazer melhor que isso. Try again. Tente novamente. Aqui embaixo, George can speak other languages. Ele tem a capacidade, a habilidade de falar outras línguas. He can speak even French. Pode falar até mesmo francês. Então, dois exemplos de capacidade, de habilidade aqui em cima e dois exemplos de capacidade, habilidade aqui embaixo. Grandes garotos, grandes garotas. Sim. Permissão informal. Vamos ver exemplos de permissão informal agora. Uma permissão dada e recebida entre pessoas que se conhecem há um bom tempo. Tem uma informalidade fantástica no seu relacionamento. Okay, I got it. Can I try? Sure, you can try. Go ahead. Outro exemplo. Can Martha stay and help me? Ela pode ficar e me ajudar? Absolutely, com certeza, she can, ela pode. Então aí um diálogo entre duas pessoas que são conhecidas há long time ago, com um relacionamento muito próximo, super amigo, super amiga. Grande, formas interrogativa e negativa de verbos modais. Muito simples, muito fácil. Primeiro lugar, lembrando, verbos modais são verbos auxiliares. E como é que fazemos formas interrogativa e negativa de verbos auxiliares? Você lembra, super? Colocamos o auxiliar na frente e o ponto de interrogação no final da frase na forma interrogativa. E na forma negativa, colocamos o not após o verbo auxiliar e abreviamos quando possível. Com os verbos modais, a mesma coisa. Ressaltando, lembrando você, verbos modais são verbos auxiliares. Se são verbos auxiliares, vamos fazer da mesma forma. Dois exemplos aqui em cima de formas interrogativas, dois exemplos aqui embaixo de formas negativas. Então vamos ao de cima. Can you stop being like that? Pode parar de ser desta forma? Can I give you a hand? Posso te ajudar? Posso te dar uma mão? Então, forma interrogativa, colocamos o can na frente e o ponto de interrogação lá no final da frase. Agora vamos ver a forma negativa aqui embaixo. You cannot say things like the things you are saying now. Você não pode dizer coisas que você está dizendo agora. Coisas como essas. Então coloquei o cannot, grudadinho, super grudadinho. Se quiser fazer a forma abreviada, é o tradicional can't. You can't stay. Você não pode ficar. You don't belong here. Você não pertence a este lugar. Então, duas situações de forma interrogativa e duas situações de forma negativa. Capacidade no passado.
Bem simples, bem fácil, igualmente super. Existe um modal específico para expressar capacidade no passado, e esse modal é o verbo could. Could significa podia, algo que você podia fazer no passado, tinha capacidade, habilidade, mas pelo jeito agora não mais. Um exemplo em cima e outro embaixo. O de cima, last year, ano passado, lá no passado, he could help you a lot. Ele podia ajudar você muitíssimo. Aqui embaixo, Jane, she could accept all the offers. Ela podia aceitar todas as ofertas. Tinha esta capacidade, esta habilidade. She was young and brilliant. Ela era jovem e brilhante. Então tinha esta capacidade, mas lá atrás, hoje, sei lá. Super amigo, super amiga. Be able to significa ser capaz de. Grande. Nós temos um verbo que expressa capacidade no presente, que é o can, você acabou de ver. Temos outro que expressa capacidade no passado, could, você também viu e aprendeu. E para futuro, será que vamos colocar aí um will can? Não, super. Não podemos expressar futuro, capacidade no futuro, colocando will antes do can. Então, como faremos? Faremos com be able to, que está aqui ao lado, lá em cima. Vejam, can significa poder. Be able to significa ser capaz. Se você pode, você é capaz. Já nos ajuda bastante. Presente, passado e futuro. Recordando, she can make people change their minds. Ela pode fazer as pessoas mudarem de ideia. Ela tem esta capacidade, esta habilidade. Uma outra forma de expressar esta capacidade, esta habilidade, sem problemas. Yes, believe me, acredite. She is able to do that. Ela é capaz de fazer isso. Então, nesta segunda frase, não usei mais can, usei be able to. She is able to do that. Ela é capaz de fazer isso. Exemplo do meio. Pat could deal with life and its challenges. Pat podia lidar com a vida e seus desafios. Mas uma outra forma de eu expressar esta habilidade, esta capacidade no passado. She was able to deal with a lot of things. Ela era capaz de lidar, de fazer todas as coisas. Então veja bem que nós temos capacidade no passado com could e capacidade no passado com be able to. Repito, she was able to deal with a lot of things. Ela era capaz de lidar com muitas coisas lá no passado. E agora que fizemos presente, lá em cima, fizemos passado, aqui no meio, vamos fazer futuro. Já te contei, não posso fazer futuro com will can, não existe. Então, como vou expressar? Vamos ver. Observe aqui embaixo. They can make incredible computers. Eles podem fazer computadores incríveis, fascinantes. They will be able to make even androids. Serão capazes de fazer até mesmo androids. Então, will be able to é como fazemos, é como expressamos, é como entregamos capacidade no futuro para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. Repito, they will be able to make even androids. Will be able to é como faremos sempre. Capacidade no futuro. May. May significa poder também. Capacidade? Não, super. May já varia bastante. May nós usamos para possibilidade e permissão formal. Como assim? Super. Possibilidades que algo aconteça. E mais. Permissão formal, uma permissão mais educada, mais formal, mais polida, usada entre pessoas que não têm aquela intimidade, não têm aquela proximidade. Então, se eu conheço você há muito tempo, 30 anos, por exemplo, eu vou usar can com a maior liberdade. Isto para permissão informal, como acabamos de ver nos slides anteriores. Agora, se eu não conheço a pessoa ou estou me dirigindo a uma autoridade, é claro que eu posso usar o may sem problemas nenhum. Então, para possibilidade e permissão formal. Grandes. Possibilidade.
Dois super exemplos aqui. He may have done what he did. Ele pode ter feito o que fez. Esta possibilidade. Ele pode ter feito o que fez because of her, por causa dela. He loves her a lot. Ele a ama demais. Então, existe a possibilidade dele ter feito o que fez porque ele a ama demais. Segundo exemplo, is she trying to help the group? Ela está tentando ajudar o grupo. She may be successful. Ela pode ser muito bem sucedida. She's smart. Ela é espertíssima, inteligentíssima. Então, existe uma possibilidade, she may. Super possibilidade, she may, de ser muito bem sucedida nesta situação, amigos e amigas. Formal permission. Permissão formal. Permissão formal você vai usar quando precisar se expressar de forma polida, se expressar de forma educada, se expressar para pessoas que você não tem aquela proximidade muito grande. Se você tem, se você é amigo da pessoa há um bom tempo, use o can com a maior tranquilidade. E quer usar o may com pessoas próximas, também use com a maior tranquilidade. Não existe uma obrigação de você usar may para uma coisa e can para outra. Você pode usar o may para amigos e para recém-conhecidos. Então temos aqui dois exemplozinhos. May I give you a good tip? Posso te dar uma boa dica? Eu concluo, eles não estão assim, numa proximidade muito grande, acabaram de se conhecer, um está sendo muito gentil, muito educado com o outro. Então, pergunta desta forma: May I give you a good tip? Posso te dar uma boa dica? Of course you may. Claro que você pode. We're all ears. Somos todos ouvidos. Segundo exemplo, may I help you? Posso te ajudar? No, you may not. I'm busy here. Estou muito ocupado aqui. Aí fica claro que o relacionamento não é assim tão recente. Entenderam? Forma interrogativa de may. Bem simples, bem fácil. Segue a forma interrogativa dos verbos modais em geral, que são verbos auxiliares. Então, concluo, segue a maneira como todos os verbos auxiliares fazem forma interrogativa e negativa. Já expliquei super. Interrogativo, jogamos o modal lá para frente e o ponto de interrogação no final da frase. E o negativo vai o not após o modal, ou abreviado se possível. Aqui um exemplo, aqui um outro exemplo. May I go now? Posso ir agora? You may go when the permission is granted. Você poderá ir quando a permissão for concedida. Então, o cara usou esta situação de forma interrogativa, colocando may no início da sentença. E a forma negativa aqui embaixo. It may not rain. Pode não chover. Existe a possibilidade de não chover. Dá uma olhadinha. The sun is rising, shining. O sol está alto e brilhando. Pouca possibilidade de chover. Might. Might significa poderia. Muito usado e, ao mesmo tempo, muito confuso. Mas como assim muito confuso? Super, nós temos 4 situações em que podemos usar might. Situações próximas uma das outras. Então você tem que ter muito cuidado, muita atenção na hora de usar o might corretamente. Veja bem, podemos usar might para possibilidade. Para possibilidade no passado. Para possibilidade incerta e para possibilidade hipotética. Quem elabora uma questão de vestibular ou de concurso tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Geralmente eles evitam colocar esse tipo de questão em concursos ou vestibulares, mas é importante que você saiba. Possibilidade, possibilidade no passado, possibilidade incerta ou uma possibilidade muito pequena e possibilidade hipotética. Vamos ver cada uma delas agora. Beleza. Incertezas. Incertezas, porque possibilidades remotas são incertezas. It may be dangerous. Isso pode ou pode ser perigoso. Aí eu estou dizendo no primeiro que might e may são sinônimos. Podem ser usados para expressar possibilidade normalmente. Repito, it might or may be dangerous. Possibilidade. Might have come. Ele poderia ter vindo. Aí está dizendo que o might pode ser
passado de may. Repito, passado de may. Might have come, ele poderia ter vindo, algo que é lá atrás. Terceira, he might be tired or maybe not. Ele pode estar cansado ou talvez não. Possibilidade muito pequena, possibilidade incerta. Então, aí está dizendo que é uma possibilidade bem remota. E depois temos a última. If you were there, se você estivesse lá, you might accept, você poderia aceitar. Então, na hipótese de você estar lá, ter estado lá, você poderia ter aceitado numa boa, sem problemas. Então, temos might e may como sinônimos, os dois expressando possibilidade. Temos o might como passado de may, está expressando uma possibilidade no passado, ou seja, sendo passado de may, expressando a situação passada de may. Depois, uma possibilidade muito pequena, uma possibilidade incerta e uma possibilidade hipotética. Grandes garotos, grandes garotas. Must significa dever, usado para obrigação, forte necessidade ou dedução. Vou te explicar direitinho. Obrigação. She's your sister. Ela é sua irmã. You must help her. Você deve ajudá-la. Irmã é parente. Parente a gente ajuda. Então, she's your sister. Ela é sua irmã. You must help her. I know, but I have no money. Não tenho dinheiro nenhum. What now? E agora o que eu faço? Sei lá, super, mas é sua obrigação. You must help her. E necessidade? Harold must come. Ele deve vir, super. Ele deve vir. He is needed here. Ele é necessário aqui. Ele tem que aparecer. Sem ele, não concluiremos uma série de situações. Otherwise, you know, você sabe. Então, na segunda situação, aqui, expressa a necessidade. E na terceira, aqui embaixo, vai ser uma dedução. Dedução vai ser expresso por must, acompanhado do verbo to be, ou seja, must be. She must be John's sister. Ela deve ser a irmã de John. She must have worked in Arkansas. Ela pode ter trabalhado lá no Arkansas, que é a forma correta daquele estado muito famoso que todos os locutores aí de televisões e rádios dizem Arkansas. Não, super, é Arkansas. E aparece muito em vestibular esse nome desse estado. Must not vai ser o negativo de must. E o negativo de must expressa o quê? Expressa uma proibição ou uma exigência. Sério? Sério. Vamos ver que tipo. Grande. Must not indica proibição ou exigência. Algo que você queira proibir e algo que você queira exigir. Se você exige alguma coisa, porque é proibido uma outra coisa. Vejam 3 situações aqui bem bacanas, bem supimpas. She must not do that. Ela não deve fazer isso. She's breaking the laws. Ela está quebrando a lei. Se está quebrando a lei, existe uma lei e isto é proibido fazer. Aqui no meio. You must not act in a stubborn, aggressive or hostile manner. Você não pode agir dessa forma tão teimosa, tão agressiva e tão hostil. Também é proibido. Must not ou, forma abreviada, mustn't. We must let them do what they want. Nós não devemos deixar eles fazerem aquilo que eles querem. É proibido. Tem que ser tudo according to the law ou by the law. They have to obey orders. Eles têm que obedecer ordens. Grandes garotos, grandes garotas. Have to significa ter que. E é sinônimo de must. Mas como assim sinônimo de must? Grande. Must indica necessidade. Ter que é uma necessidade também. Então, os dois são sinônimos. E mais outro detalhe. Não existe um passado de must. Você não vai encontrar musted com ed por aí. Não existe um futuro de must. Você não encontrará, seja qual for o site. Will must também não existe. Então, quando você quiser expressar necessidade no passado ou no futuro, tem que contar com um amigo, com um sinônimo que é have to. E eu vou te mostrar como na próxima tela. Necessidade. He must try harder. Ele deve tentar com mais intensidade, com mais força. Sinônimo de
He has to try harder. Ele tem que tentar com mais intensidade, com mais força. Verdade. Então aí está constatado aquilo que eu falei no slide anterior. Must, sinônimo de have to ou has to em terceiras pessoas. Porque você tem que ter essa ferramenta para expressar necessidade no passado e no futuro. No presente é só o sinônimo, mas passado e futuro você tem que contar com a ajuda do have to. Dá uma olhadinha aqui embaixo. You had to try harder. Você teve que tentar com mais assiduidade, com mais intensidade. You will have to try harder. Você terá que tentar com mais intensidade. Então, veja bem, eu tenho um exemplo de necessidade no passado e necessidade no futuro. Não pude fazer com must, mas eu fiz com uma tranquilidade incrível, com had to, passado de have to. Com will have to, passado de have to. Mais. Aqui dois exemplos presentes. Presentes é só o sinônimo super. You have to try harder. Você tem que tentar com mais intensidade. He, she, it has to try harder. Na terceira pessoa você vai usar has. Você sabe disso. Você viu lá no fundamental. Should e ought to. Mas não é ought to. Super, várias pronúncias. Se você der uma passeada lá pelo interior da Bretanha, onde os romanos ficaram 400 anos e deixaram um latim fabuloso por lá, grande, você vai ver tantas pronúncias diferentes. Mas vamos adotar ought to, numa boa aqui. Should, sinônimo de ought to, significando advice, ou seja, conselho. E qual a diferença? Use should quando quiser. Use ought to quando quiser. Só que ought tem o tiozinho, então o verbo seguinte vai no infinitivo. E o should não tem tiozinho, o verbo seguinte vai no infinitivo sem o to. Advice, conselho. People should worry about well-being and health besides money. Pessoas deveriam se preocupar com bem-estar e saúde, além do dinheiro. Conselho, advice, conselho, should, conselho, advice, muito útil. Linda should do her homework instead of hanging out with friends. Linda deveria ficar em casa fazendo as tarefas, as situações que ela tem que fazer para aprender as suas lições, do que sair por aí com os amigos. Bom conselho, advice, bom conselho. E para expressar, usei should. Linda should. Mark ought to do the same. Mark deveria fazer o mesmo. As a father, he ought to be considered responsible for his son. Deveria ser considerado responsável por seu filho. Então nós temos aí conselhos com should e conselhos com ought to ou ought to. E os dois podem ser usados livremente. Should sem o tiozinho e ought com infinitivo com to. O to vai estar presente. Vamos ver aí nos exercícios mais algumas delas adiante. Possibilities. Can, could, should. Para possibilidades. Um detalhezinho. De uns tempos para cá, já há uns 7 ou 8 anos, começou-se a intensificar em vestibulares em São Paulo, Rio, por aqui, a cobrança de can, não apenas como capacidade e permissão informal. A cobrança de could, não apenas para capacidade no passado. E a cobrança de should, não apenas para conselho. Mas can, could e should para possibilidades também. Então tem que estar bem atento para essas situações. Que can pode ser, pode expressar possibilidade. Could pode ser, pode expressar possibilidade. E should pode ser, pode expressar possibilidade. E vamos ver como. Observação 1. Can, possibilidade. We can go to Boston because we have a week leave. Você pode ir, eles podem ir, nós podemos ir a Boston, porque nós temos uma licença de uma semana. Que bom, que legal. Então vejam a situação que existe a possibilidade de ir conhecer aquela cidade maravilhosa, que tem 2 universidades fantásticas, que é Boston. We can go to Boston. Que mais? Some drugs can make you drowsy. Alguns medicamentos podem fazer você ficar assim
bem tonto, bem sonolento, bem instável. Some drugs can make you drowsy, dizzy and unsteady. Então, podem deixar você desta forma. Então, duas situações. Can na primeira, can na segunda. Mas nada a ver com capacidade, nada a ver com permissão informal. Tudo a ver com possibilidade. Could, além de expressar capacidade no passado, pode também expressar possibilidade, verdade. The stability of Nigeria is under threat, ou seja, está sob ameaça. And the population could be affected, e a população pode ser afetada. Existe essa possibilidade enorme. Então aqui could está sendo usado para expressar possibilidade. Claro que ela expressa capacidade no passado, mas pode expressar perfeitamente possibilidade. Embaixo, the project could also help government meet its goal. O projeto, existe essa possibilidade de fazer o governo ir de encontro a seus objetivos, a sua meta principal. Então, can, além de capacidade, além de permissão informal, pode expressar possibilidade. Could, além de capacidade no passado, pode expressar possibilidade. E o outro qual é? E should, que além de conselho, pode também expressar possibilidade. It should be there for a couple of years. Possibilidade de estar lá por muitos anos. Harold is stronger. Ele é mais forte. So he should. Essa possibilidade fantástica dele ser capaz to beat him easily. Facilmente. Grandes. Drills. Vamos colocar em prática tudo aquilo que vimos até agora. Complete com a forma correta de can e may. Na primeira, Phoebe, be here on time. Pede ali capacidade. Na segunda, I leave the stuff here. Pede ali permissão formal. Na 3, I see the process. Pede ali permissão informal. Na 4, it make you feel better. Pede ali possibilidade. Na 5, he be successful. Pede ali possibilidade. Qual, super? Qual? Vamos fazer com calma. Se quiser pausar, fazer e corrigir depois, sem problema nenhum. Phoebe, bonito nome. Can, be here on time. Capacidade. Segundo, may I leave the stuff here? Posso deixar as coisas aqui? É, permissão formal. Terceiro, can I see the process? Posso ver o processo? Permissão informal. 4. It may make you feel better. Isso pode te fazer ficar melhor, pode te deixar melhor. Possibilidade. 5. He may be successful. Ele pode ser bem-sucedido. Existe essa possibilidade. Então nós temos can no primeiro, capacidade. May no segundo, permissão formal. Na terceira, vamos ter permissão informal com can. Na quarta, mais 5 frases bem tranquilas. A primeira, Jeff, be worried about SAT exam. Jeff deve estar preocupado com o quê? Com o exame SAT, o Enem americano. Assim como nós nos preocupamos com o nosso por aqui. No 7, you kill him. I need to know. Frase fortíssima, super. Na 8, Tess behave like that if she needs to. Nossa, isso aí vai ser o quê? Capacidade. No 9, I use your cell a while. Usar seu telefone por um tempo. Vai ser permissão informal. E na 10ª, you spend your money gambling. Você gastar seu dinheiro jogando. Voltamos para 6. Jeff may be worried about SAT exam. Possibilidade. Usei may. Can you kill him? I need to know. Capacidade. Barbaridade. Que frase mais mafiosa. Na 8, Tess can behave like that if she needs to. Ela pode se comportar dessa forma se precisar. Capacidade. Na 9, can I use your cell a while? Posso usar seu telefone por um tempo? Por um instante? É permissão informal. E na 10ª, you may spend your money gambling. Você tem a possibilidade de gastar toda a sua grana jogando.
Complete the sentence using the correct form of have to. Complete as sentenças usando a forma correta do verbo ter. Have to significa ter que. Daí tem aquela situação do must, que não existe passado. Não tem como colocar musted. Não existe futuro. Não tem como colocar o will must. Então, quando pedir passado, usamos o passado de have to. Quando colocarmos futuro, tivermos que colocar futuro, usamos o futuro de have to. Vamos lá? We must be sure about the procedure. Passado de must, had to. É o que eu posso fazer. You must reconsider the decision. Futuro, will have to. She must accept the condition. Futuro, will have to. You must follow the rules. Presente, o presente é apenas o sinônimo, super. O presente é apenas o sinônimo. Como é you, vamos colocar have to. Se fosse he, she, it, has to. Jessica must think better about the offer. Presente, sinônimo. Mas ali é she. She vai ser terceira pessoa, então vamos usar o sinônimo com has. Has to. We must call 911. The girl is bleeding. Devemos chamar 911. A garota está sangrando. Will have to, porque pede futuro. You must accept the deal. Você tem que aceitar o acordo. You have no choice. Você não tem escolhas. Had to. Passado. I think you must leave or be killed. Eu acho que você deve sair, partir, fugir ou ser morto. Nosso exercício está bem mafioso hoje, né? Então, presente, have to. Entendeu direitinho? Fill the blanks using should or ought. Você sabe, should é acompanhado de verbo no infinitivo sem o to. Ought é acompanhado de verbo no infinitivo com o to. Então, se tiver um to antes do verbo, você vai usar ought. Se não tiver, você vai usar um should para expressar os conselhos devidos. Repetindo, fill the blanks using should or ought according to the sentence. He should ask her to leave. She can't stay there. Ela não pode ficar lá. Cause of death, multiple injuries. You ought to consider changing the testimony. Deveria considerar mudar a testemunha. She ought to move on. Leaving the case behind. Deixar o caso para trás. Note que no 2 usei ought. Tem o tiozinho ali. No 3 usei ought. Tem o tiozinho ali. Actually, na verdade, you should know about consequence of your act. Sobre a consequência do seu ato. 5. I think a counselor, um advogado, should be present, deveria estar presente during the debrief, durante o seu depoimento. They ought to have called the police. They saw the victim and the killer leaving the site. Tenho to antes do verbo, coloquei ought. She should change her mind and cooperate. Ela deveria mudar de ideia e cooperar. Não tem tiozinho nenhum, usei should. Ok, you're right, você está certo. I ought to be there. Deveria estar lá. With you, com você. Então, tenho to antes do verbo, infinitivo com to. O ought é o necessário, é o escolhido. The one. Testes. 4. Para deixar você muito bem informado. FAP, Paraná. Mark the correct negative answer. Assinale entre 5 alternativas aquela resposta negativa. To the following question, para a seguinte pergunta. Can you walk home from here? Você pode ir andando para casa daqui? Qual dessas 5 alternativas seria a resposta apropriada para esta pergunta? Pause, faça e volte. Voltou?
Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Ah, correto. No, I can't walk home from here. Não posso ir andando daqui. Fepar Paraná. They may realize this, but fewer than half of them accept it. Para que essa frase transmita a ideia de necessidade, super. Pense bem, necessidade. De que algo aconteça, o verbo may deve ser substituído por para necessidade. Escolha qual das 5. Mas agora pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? Por acaso foi esta aqui? Must, necessidade. Você sabe disso, você acertou essa. Fai Paraná. Todas do Paraná hoje, pelo jeito. You should pass only on the left of the vehicle. Você deveria passar somente à esquerda do veículo. In the sentence, should pode ser substituída, replaced by. O que eu colocaria no lugar de should? Lembra? Pause, faça e volte. Voltou? Qual que você escolheu? O2, exatamente. PUC Rio Grande do Sul só para quebrar o ritmo do Paraná. Vamos lá? The worst of all scenarios. You could be arrested for crimes committed in your name. Esta sentença super significa que leia as 5 alternativas e decida qual bate com a sentença estabelecida lá em cima. Faça as comparações e acerte esta, que é bastante exigente, super amigo, super amiga. Mas pause e faça. Voltou? Qual que você escolheu? Ah, you may be arrested. Ele colocou o could ali como possibilidade, como sinônimo may. Já falei que could pode ser capacidade no passado e também possibilidade. The end. Final, como nos filmes. E daí, super amigo, super amiga, você que está chegando agora, está conhecendo o canal agora. Gostou do vídeo? Gostou do canal? Então, siga a dica, se inscreva, faça parte. São mais de 300 vídeos aí para que você possa cumprir suas metas, seus objetivos, sejam em que área for. E vocês que já estão com a gente aí há mais tempo, vocês sabem, sempre deixo 4 dicas relacionadas aqui, bem bacanas, bem legais. Um grande abraço a todos e até. Bye!